Não é por acaso que Python é a linguagem de programação que mais cresce ultimamente, mas por uma boa razão. Python é versátil, visto que é fácil de ler, escrever e, sem dúvida, sua curva de aprendizagem é facilitada por conta da rica documentação disponível e o incrível suporte por parte da comunidade. Com uso em campos tecnológicos diversos, como ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, desenvolvimento web, automação de tarefas e muito mais, a demanda de empregos que exigem Python cresce substancialmente nos últimos anos. Por conta dessa demanda por Python e seu crescente uso, o Matemática Serigi decidiu criar um curso de Python acessível a todos. Se inscreva no canal para não ficar de fora dessa rica experiência de aprendizagem. Fala, Siri Cascudo, você está no Matemática Serigi. Hoje nós iremos continuar o nosso curso de Python, mais especificamente, pessoal, a gente está trabalhando listas nesse vídeo, ok? E vamos abordar com mais profundidade o que são os índices, ok? De uma lista. Ou seja, a gente vai estar trabalhando a localização de elementos dentro de uma lista, como manipular elementos de forma individual e como trabalhar também os slices, ok? Que a gente chama também de fatiamento, ou seja, é trabalhar mais de um elemento, agrupamentos, né, de uma lista, ok? Então, só recapitulando, as listas, pessoal, a gente define através de colchetes, ok? É uma variável do tipo composto, porque você pode colocar vários itens dentro de uma lista. Nesse exemplo aqui, temos 5 índices, ou temos 5 elementos, ok? Na nossa lista. Se tratam de 5 strings, ok? Mas pode ser que a gente coloque qualquer tipo de dado, ok? Inteiro, real, sabe? O tipo lista em Python, ele pode receber vários tipos ao mesmo tempo de dados, ok? Então, eu vou abrir aqui uma outra tela. Pronto, tá aqui. Só para a gente destrinchar o que são os índices, ok? Ou seja, a gente vai trabalhar agora como a gente consegue manipular esses índices, ok? Vejamos. Aqui, eu tô com a mesma lista que eu mostrei agora há pouco, ok? Ó, veja, A, E, I, O, U são 5 elementos dessa lista, ok? O que são os índices, né? Quando a gente fala índices da lista. Índice você associa com a posição de cada elemento, ok? Cada elemento tem uma posição. Afinal de contas, as listas em Python é um tipo de sequência, ok? Tem outros tipos de dados também que são desse tipo sequência. Sequência porque cada elemento tem uma posição específica. Como é que a gente atribui as posições, né? Primeiro, se você se orientar da direita para a esquerda, a primeira posição é o índice 0, ok? E assim sucessivamente vai contando de 1 em 1. A próxima posição, ó, a posição do elemento I dentro da lista é 2, ok? Ó. Índice 3, o elemento U está no índice 4, ok? Mas tem uma outra forma, né? Se você vier da direita para a esquerda, você começa com menos 1. Serão índices negativos, ok? Depois, ó, menos 2. Depois, menos 3. Menos 4 e menos 5, ok? Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que para o mesmo elemento em uma lista, você pode acessá-lo ou com índice positivo, ok? Ou com índice negativo. Nesse caso aqui, o 1 e o menos 4, eles apontam para o segundo elemento da lista, que nesse caso é o E, certo? Ó, só uma observação, o 0 não é positivo, a gente não é positivo nem negativo, ok? A gente só está falando de positivo e negativo só para diferenciar, ok? Os índices que a gente vai nessa ordem, ó, começando do 0 e da direita para a esquerda, começando do menos 1, ok? Mas como é que a gente acessa, né? Aqui eu estou mostrando os índices, ou seja,
para localizar a posição de cada elemento, certo? Mas como acessar? Se eu quisesse acessar, por exemplo, o elemento O aqui, simples. Para acessar um elemento, pessoal, de forma individual, ó, você coloca o nome da sua lista, que nesse caso é vogais, ok? Abre colchetes e pega o índice do elemento, ó. Nesse caso eu posso pegar ou o índice -2 para me referir a esse elemento, ou índice 3, dá na mesma coisa, ok? Ó. Vogais, abre colchetes e coloca o índice, pronto. Se eu mandasse o Python imprimir, ok? Se eu desse um print aqui, ó, comando print em vogais índice 3, o Python retornaria o que? O elemento O. De igual forma, pessoal, se eu trocasse esse 3 aqui por -2, ok, -2 não é essa posição aqui, pessoal, ou seja, está se referindo ao mesmo elemento, portanto, Python também vai estar retornando esse elemento O, ok? Essa é a forma de você encontrar, ou quer dizer, de você acessar posições individuais, ok? Abre colchetes e só colocar o índice que você vai estar acessando, ok? Por exemplo, se eu quisesse o último elemento, U, se eu quisesse imprimir ele aqui, por exemplo, pronto, coloco aqui -1, pessoal, vogal, nome da lista, abre colchetes, índice -1, ó. Eu vou estar acessando o último elemento, que nesse caso aqui é U. Então, se eu mandar imprimir esse comando aqui, pronto, o Python vai me retornar o U, ok? Tranquilo, pessoal? Portanto, ó, 0 sempre você vai estar apontando para o primeiro elemento, ok? -1 sempre para o último elemento, independente do tamanho da sua lista, ok? Isso é bem legal, tá, pessoal? Você saber disso. Que às vezes sua lista é enorme e você quer acessar o último elemento, pronto, acessa com índice -1, acabou, você vai ter acesso ao último elemento, ok? Porém, pessoal, a gente também pode acessar mais de um elemento por vez, ok? Ó, eu vou reescrever os índices, ok? Ó, da esquerda para a direita começa em 0, a primeira posição, depois é 1, 2, 3 e 4. Pronto. Da direita para a esquerda, ó, -1, -2, -3, -4 e -5, ok? Então, veja, suponha que você queira acessar esses 3 elementos aqui, ok? Como é que você faz isso? Você faz com a notação de slice, ok? Veja como é que você faz, ó. Você coloca o nome da sua lista, nesse caso é vogais, ok? Abre colchete, mas ao invés de colocar um índice apenas, você vai colocar 2. Ó. O índice inicial, ó, é o 0, ok? 0. Então eu boto 0. Veja, eu quero pegar esse pedaço, pessoal, ó, com esses 3 primeiros elementos, A, E, I, ok? Eu quero acessar esses 3 elementos aqui de uma única vez. Aí, ó, é o índice do primeiro elemento, mas ao invés do 2 aqui, que o intervalo vai de 0 a 2, não, eu pego o próximo, eu não pego esse, eu pego esse daqui, ó, o 3. Pronto. Essa anotação aqui eu estou pegando esses 3 primeiros elementos, ok? O primeiro índice aponta para a primeira posição, ok? Do meu pedaço que eu estou pegando. O segundo índice, ele não entra na conta. Ele é o sucessor do índice que realmente eu tenho interesse, ok? Portanto, ó, se eu imprimir isso aqui, pessoal, se eu mandar o Python imprimir, isso aqui é o slice, tá, pessoal? Slice. Slice em inglês é pedaço, pedaço ou fatia. Tipo o slice do cake, do bolo, é o pedaço do bolo, ok? Pronto, se eu mandar imprimir isso aqui, Python vai me retornar
uma lista com esses 3 primeiros elementos, ok, pessoal? Ó, bem tranquilo, né? Agora, pessoal, se ao invés de eu colocar esses índices aqui, ó, se eu fizer isso, pessoal, ó, escrever de -5 a -2, eu vou ter, pessoal, o mesmo resultado, ok? Porque eu estou considerando agora os índices negativos, ok? Que referenciam, ó, esse referencia para o primeiro elemento do pedaço que eu estou interessado, ok? E ao invés de eu usar esse aqui, não, eu uso o sucessor dele, que é o -2, tá aqui. Ou seja, esse slice, pessoal, é o mesmo do anterior. Ele vai me retornar essa mesma sublista, ok? Então vamos lá para a prática agora, pessoal. Depois dessa explicação, eu espero que fique bem claro na hora da prática, ok? Vamos lá voltar para o Sublime Text. Eu vou executar isso aqui, pessoal. Veja, tá aqui, relembre. Vogais é a minha lista que tem as vogais, ok? São 5 elementos. Eu mandei imprimir ela, tá aqui, ó. Certo? Embaixo, pessoal, eu acesso vogais na posição 1, certo? Mas a posição 1, quem é? Ó, da esquerda para a direita são os índices positivos, ok? Ó, aqui é a posição 0, é o elemento A. O E é a posição 1, ok? Portanto, eu fazendo vogais, abre colchete, fecha colchete, e eu acessando essa posição 1, esse índice 1, eu estou apontando para esse elemento. Veja que quando eu mando imprimir, aqui o que o Python me retorna, justamente esse elemento. Lembre-se que o último elemento eu consigo acessar com esse índice, -1. Ó, tá vendo que o Python retornou, pessoal? Se eu quisesse o penúltimo elemento, ó, se o tá na posição -1, aí você vem para a esquerda, ó, da direita para a esquerda, ó, começa de -1, depois -2, -3, -4 e -5. Então, é -2, ele deve me retornar o quê? O O, ok? Veja, ele me retorna o O. Primeiro elemento, pessoal, 0, ok? Ó, tá vendo? Ele me retornou o A, ok? Já que da esquerda para a direita com 0, ó, aqui é posição 0, posição 1, posição 2. O que deve ficar bem claro é essa flexibilidade que o Python te dá para trabalhar com listas. Você ou escolhe usar índices positivos, ok? Certo? Ou escolhe usar os índices negativos, ok? É uma flexibilidade, mas é fantástico. A depender da aplicação, pessoal, pode te ajudar bastante, certo? Então, vamos agora brincar com slice, né? Tá aqui, ó. Eu imprimo novamente vogais, certo? Ah, pessoal, só uma coisa. Tudo que tá aqui em cinza, ó. Tudo que tá aqui em cinza são comentários em Python, ok? Veja que quando eu coloco o jogo da velha na frente, ó, fica cinza, tá vendo? Esse é o comentário de linha, certo? Tudo que tá com esse comentário de linha na frente, o compilador do Python ele não enxerga, ok? Ele não executa, ok? Tem o comentário de linha e tem também o comentário de várias linhas, ok? Mas eu estou só usando aqui, tá aqui, o comentário de várias linhas, 3 aspas para iniciar o bloco, ó, e 3 aspas para, ó, se eu tirar aqui, pessoal, ó, pronto, eu descomentei, mas ó, 3 aspas, pode ser duplas ou simples as aspas, ó, tá vendo? Eu comentei esse bloco de 2 linhas, ok? Aí tudo que você vê aqui que tá em cinza tá comentado, ok? Então vamos lá, ó. Esse slice aqui, ele tá começando na posição 1, ok? Posição 1, ó, o A tá na posição 0, então o E tá na posição 1. E vai até o 3, porque o 4 ele não conta. Então, ó, 1, 2, 3, ó. Pronto. Esse slice é formado pelos 3 elementos, ó. Esse slice daqui, essa fatia, é formado por esse. Por isso, quando eu imprimir, mandei imprimir, ó, olha o que ele retornou. Exatamente esses 3 elementos. Agora, Siri Cascudo. Fique bem atento a essa questão do segundo índice, porque ele não entra na conta, ok? Entra o seu antecessor, certo?
Agora algo interessante, ó. Veja, se você omitir o primeiro índice do seu slice, o slice ele começa com o primeiro elemento da lista, certo? Ó, eu vou comentar aqui essas linhas de cima, pronto, e vou mandar executar. Ó, veja, eu imprimi a lista, tá aqui em cima, ok? Ó, o que o Python tá fazendo, ó. Esse slice aqui, quando eu omito o primeiro índice do slice, o Python ele considera a primeira posição, ok? Esse 3 aqui está indicando que vai até o 2, o meu slice, ok? Ó, então, ó, começa do início, aí vem ó, índice 1, índice 2, portanto, ó, vai do início até o índice 2, certo? Por isso que quando eu imprimi o slice, deu isso aqui embaixo, certo? Se eu quisesse até esse elemento O, aí beleza, ó, aqui é 0, 1, 2, 3, o O tá no índice 3, ok? Então o segundo índice aqui em cima tem que ser 4, ó. Veja que dá certo, ok? Eu omiti o primeiro, dizendo ao Python, pega o meu pedaço aqui, a minha fatia do início da lista vogais, ok? E vai até o 3, certo? Tá aqui, 0, 1, 2, 3. Pronto, quando eu imprimo o slice, tá aqui, pessoal. Os 4 primeiros elementos, ok? E se eu omitir o segundo índice, será que o Python vai até o final da lista? Isso mesmo. Ele cria o slice até o final da lista, ok? Deixa eu executar. Pronto, ó, eu imprimi novamente vogais, tá aqui em cima, ok? Agora, esse slice aqui, ó, o primeiro índice, quer dizer que vai começar exatamente nessa posição, o meu slice, ó. Vogais, ó, lista vogais, ó, aqui é, relembre, 0, 1, 12. Pronto, o I tá no índice 12, é a posição 2. E vai até o final, o slice. Por quê? Porque o segundo índice aqui eu omiti. Portanto, quando eu imprimo o slice, pessoal, na linha 31 aqui, Python me retornou esses elementos. Ok? Se eu quisesse pegar do E ao final, o E não está na posição 1, pronto. Então, primeiro índice vai 1, omito o segundo índice, vai até o final. Vamos executar para ver. Ó, tá vendo? Índice 1 vai até o final. Ó. Se eu quiser do A até o U, pronto. O A na posição 0, beleza. Aí, pega do A, vai até o final, ok? Mas isso implica no quê? Que se eu omitir eu vou falar daqui a pouco. Se eu omitir ambos os índices, o que acontece, ok? Vamos executar isso aqui. Ó, você pode construir um slice que retorna qualquer parte de uma lista, ok? Qualquer intervalo da lista você pode acessar através da anotação de slice. Veja, eu imprimi, pessoal. Eu imprimi minha lista vogais, está aqui em cima, ó. Veja, o slice aqui se trata do que? Omitir o primeiro índice. Pega do início, o meu slice, ó, pega do início da lista vogais e vai até a posição 2, ok? Ó, nesse caso eu vou estar pegando o que? Os 3 primeiros elementos, ok? Os 3 primeiros. Se eu quisesse os 2 primeiros elementos, tá vendo? Vai do início da lista até a posição 1, ok? Portanto, isso implica o quê? Quando você quiser pegar os N primeiros elementos de sua lista, omita o primeiro índice e coloque esse N no segundo índice, ok? Se são 30 elementos que você quer pegar, os 30 primeiros, beleza, omite o primeiro índice e coloca 30 no segundo índice. Pronto, ele vai estar acessando vai estar criando um slice, pessoal, que é o acesso aos 30 primeiros elementos da sua lista, ok? Mas aqui a gente só tem 5 elementos, né, pessoal? Só estou supondo se tivesse mais elementos, mais do que 30, ok? Mais do que 30. Então, os 4 primeiros elementos. Pronto, tá aí. Vai do índice 0 até o 3. Se eu quisesse, pessoal, pegar os 2 últimos elementos da minha lista, ok?
Lembre-se, se eu omitir o segundo índice, o que o Python faz? O slice vai até o final. Eu estou falando aqui Python. Começa do índice -2 e vai até o final. Quem é o índice -2, pessoal? Lembre-se, índices negativos, você começa a fazer a enumeração da lista da direita para a esquerda e sempre começando de -1. Ou seja, aqui ó, começa de -1, que é a última posição, e depois ó, -2. Portanto, esse slice vai começar na posição -2, que é o O, é o elemento O, ok? Portanto, ó, eu vou estar acessando esses dois últimos elementos. Veja, quando eu imprimo o slice, olha o que ele retorna. Portanto, se eu quisesse os 4 últimos, pronto, vou botar -4 no primeiro índice e deixo e omito o segundo índice, ok? Tá vendo? Eu acessei os 4 últimos. Ok? Pessoal, os 3 últimos elementos, ó. Pronto. Bem interessante, né, pessoal? Se você quiser os N últimos elementos da sua lista, faz o que? Coloca -N no início, ok? -N e omite o segundo, acabou. Você vai ter acesso aos N últimos elementos, ok? Da sua lista. Ah, sim, se eu omitir os dois índices, evidente, né, pessoal? O que é que o Python faz? Pega do início e vai até o final. Ou seja, o que é isso? Eu estou imprimindo exatamente uma cópia da minha lista vogais, ok? Pode ser bastante útil, né? Caso você queira manipular uma lista sem danificar seus elementos, ok? Outra sintaxe, né? Que pode ser bastante útil é o uso de um terceiro índice no seu slice. Os dois primeiros, pessoal, aqui tem o mesmo significado que a gente já vem falando desde o início, ok? O primeiro índice é realmente o primeiro índice do seu slice, ok? Da sua lista. E nesse caso aqui iria de 0 a 4, ok? Ó, nesse caso, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, pega toda a lista nesse caso, né? Esse segundo índice aqui, pessoal, o que está falando é o salto, ok? Deixa eu executar para você ver o que vai acontecer, né? Ó. Eu começo do A e vou até o U, porém eu não vou pegar todos, pessoal. Eu vou estar acessando, ó, o A, salto 2, ó, vou pro I, salto 2, vou pro U, tá vendo? Aqui é o salto. De A para E é o salto de 1, né? De uma unidade de elemento, ok? Do E para o I é uma unidade, ok? Mas do A para o I são 2 unidades, ok? Do I para o U também 2. Por isso que ele pegou A, I, U, ok, pessoal? Então, se eu colocasse um aqui, ele me retornaria todos os elementos, ó. Porque eu estou pegando, saltando de 1 para 1, tá vendo? Isso aqui pode ser bem importante caso você queira acessar índices pares ou ímpares, ok? Você pode estar usando esse salto de 2 unidades aí, pode ser bastante útil, pessoal. Alguns exemplos, né, de como utilizar atribuição em posições individuais ou agrupamento de posições através de slices, ok? Veja que interessante, ó. Eu imprimi a lista vogal, tá aqui em cima, a lista vogais, ok? E ó, eu acessei a posição 1, que é o E, e nessa posição eu coloquei o M, essa string M. Quando eu imprimi novamente a minha lista, pessoal, ó, o que o Python retornou. Na posição 1 antes era o E, agora como eu atribuí, ó, o M tomou a posição do E, ok? Tem um vídeo aqui no canal sobre remoção de elementos, ok? Aqui é uma remoção destrutiva, ok, pessoal? Porque eu estou tirando o E e colocando outro, ok? Estou substituindo, né? Mas se você tiver interesse, assista o vídeo que está bem completo, ok? Eu ensino outros métodos lá bem legais. Então, outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui que eu fiz anteriormente, eu estou atribuindo a uma posição única, só uma posição, ok? Ah, pessoal, só uma coisa aqui. Vamos testar outra posição, né? Só para, se eu colocasse -1, será que seria atribuído realmente na última posição? Vamos ver. Ó, tá vendo? O M
realmente tomou a posição do U. Quando eu imprimir minha vogal, ó, depois da atribuição, tá vendo? No lugar do I, ó, o I tem índice o que? Ó? Aqui começa 0, 1, 2. Pronto, se eu colocar 2 aqui, pessoal, ó, o M tomou a posição do I. Eu atribuí o M nessa posição, tá vendo? Esse I poderia também ser acessado por índices negativos, ó. Aqui é menos 1, menos 2 e menos 3. Então, se eu botar menos 3, eu vou ter o mesmo resultado. Eu vou trocar o I pelo M, ó. Tá vendo, pessoal? Quando eu imprimir, a lista está atualizada, ok? Então, essa é uma atribuição em uma única posição, mas com slice, pessoal, que interessante, eu consigo fazer atribuição de listas, ok? Ou seja, mais de um elemento por vez, ok? Veja, eu imprimi minha lista vogais, está aqui em cima, ó, e em um slice, ó, esse slice vai de 0 até 1, ok? Pega as duas primeiras posições, ok? Da minha lista vogal. Posso até omitir isso aqui, ó, tá vendo? Começa do início, vai até o índice 1, ok? Dá no mesmo, ok? Eu vou deixar aqui só para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Ó. O tamanho desse slice é 2, ok? Eu estou me referindo a essas duas primeiras posições da lista vogais. E eu estou inserindo nesse slice uma lista de também 2 elementos, ou seja, ambos têm o mesmo tamanho, ok? Quando eu executei, ó, e mandei imprimir novamente a lista, veja, o X tomou a posição do A, o Y, pessoal, ó, tomou a segunda posição que era do E, tá vendo? Não é interessante, pessoal? Agora se eu colocar aqui 3, vai de 0 a 2, ok, ó. São essas 3 primeiras posições. Se eu colocar mais um elemento aqui, pessoal, ó. Aí. Veja, de 0 a 2 esse slice vai. São as 3 primeiras posições, ok? X tomou a posição do A, Y tomou a posição do E e Z tomou a posição do I. E o resto permaneceu como estava. É bem interessante, ok, pessoal? É uma espécie de atribuição composta. Eu estou atribuindo vários elementos em diversas posições. Mas não necessariamente eu preciso ter o mesmo tamanho, ok? Do slice e da lista que eu estou atribuindo a esse slice, ok? Portanto, ó, a lista atribuída a um slice, ela não precisa ter o mesmo tamanho do slice. Veja esse exemplo aqui, ó. Ó, eu imprimi vogais, o slice, novamente, as duas primeiras posições, pessoal, ó, vai de 0 a 1. Porém, a lista que eu estou atribuindo a esse slice, ela tem 4 elementos, ou seja, o tamanho dela é 4, enquanto o meu slice tem tamanho 2. O slice está apontando para essas duas primeiras posições. Mas veja que interessante. Quando eu atribuo, pessoal, ó, a minha lista, pronto, ela vai toda. A lista vai toda para a minha lista vogal, ok? Ó, o XY tomou a posição, as duas primeiras posições que eu apontei no slice, ok? Mas ó, o Python ainda acrescentou os 2 elementos, ok? E o resto não se perde, pessoal, ó, foram deslocados, ok? Ou seja, nesse caso eu atribuí uma lista que tem tamanho maior que o slice que está recebendo, ok? Mas, pessoal, e se for o contrário? Se o tamanho do slice for maior que a lista que eu estou atribuindo, o que acontece? Vamos lá ver. Ó, esse slice aqui vai de 0 a 3, ok? Ó, 0, 1, 2, 3, ou seja, tamanho 4, ok? Eu estou inserindo, pessoal, na minha lista vogais, uma outra lista que tem tamanho 2. O slice, eu acessei os 4 primeiros, ó, ele tira esses 4 primeiros, ok? Ó, e acrescenta esses 2 primeiros elementos, ou esses 2 elementos da lista atribuída às 2 primeiras posições, mantendo o último elemento que não entrou no slice, ok? Ó, eu me referi às 4 primeiras posições da lista, inseri só 2 elementos, ou seja, só acessei essas 2 primeiras, ó, tá aqui, ó, a lista que eu atribuí, ok? O resto que eu referenciei, ó, através do slice, o Python ele excluiu, ok? Ele só manteve, ó, o que estava fora desse intervalo do slice, ok?
Ele manteve o U e inseriu os dois nas duas primeiras posições, ok, pessoal? Só uma aplicaçãozinha aqui, pessoal, com del, ó. Tem a palavra-chave del. Veja como pode ser bem interessante o uso do slice, ok? Perceba, se eu quisesse, pessoal, remover os dois índices, ok? Os dois primeiros elementos da minha lista vogais, o A e o E. Pronto, eu referencio através desse slice, ó, e mando deletar com essa palavra-chave del, ok? De delete em inglês, deletar mesmo, ok? E mandei imprimir novamente vogais. Aí veja o que é que o Python faz. Ó, imprimir, tá aqui vogais, deletei os dois primeiros elementos e mandei imprimir novamente. Aqui o Python me retornou os três últimos, ok? Porque com del eu deletei esses dois. Se eu quisesse deletar o último elemento, ok, deletei, ok? Os dois últimos elementos, ó, essa posição aqui é -2, ok? E se eu omitir, ó, o segundo índice, pessoal, o Python enxerga aqui que começa do -2 e vai até o final, ok? Pronto, portanto eu deletei os dois últimos elementos. E é isso, pessoal, por hoje, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos de Python, ok? Se você tiver dúvidas, gostou, quer deixar um comentário, quer pedir algum conteúdo, pode deixar aí no comentário que eu vou responder o quanto antes. E é isso, Siri Cascudo. Até a próxima. Tchau, tchau.